cronista. Quem era o cronista? Era nada mais, nada menos que os olhos do rei. Gente, estamos falando do século XVI, não tem câmera fotográfica, não tem imprensa em si, né? Não tem internet, telefone. Então, os meios de comunicação eram feitos justamente pelos cronistas e principalmente usando as cartas, os relatos, os tratados que tinham essa missão de informar ao rei, a coroa portuguesa. Então, a carta ela foi justamente escrita por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, a fim de descrever a terra. É lógico que aqui na carta de Pero Vaz de Caminha nós vamos ter a predominância de duas tipologias. A narração, porque ele vai contar lá no dia 22, domingo de Páscoa, vai dizer quando que chegou aqui, quem é que estava aqui. Então eu tenho uma cronologia e tenho também personagens e tenho uma narração. Logo, texto narrativo. Mas o objetivo, tá? Nesse caso, essa narração feita justamente para informar a coroa portuguesa, já que o cronista era os olhos do rei. E, além de ser um texto que é narrativo, que tem o objetivo de, com essa narração, informar, havia muitas descrições, viu? Então ele descreve o homem da época. Que homem é esse, principalmente, que surpreende? O nativo, que nas provas geralmente é chamado de justamente assim, nativo, indígena, primitivo, o selvagem, as cartas, tá? O selvagem. Então, era isso, você tem que lembrar, era o indígena, o nativo, o primeiro que chegamos, que já estavam aqui, na verdade, né? Que os portugueses que chegaram. Então, você vai ter a descrição, e ele vai descrever tudo. A persona, as mulheres, as crianças, os homens, tá? Os idosos, os mais jovens. Então, é a descrição da terra, do ambiente, tá? Dos animais que aqui estavam, das frutas que haviam aqui, de tudo, e também do homem, tá? Então, nós vamos verificar essas duas tendências. Por isso que ela é chamada também, gente, de literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, viu? Por quê? Porque aqui eu tenho textos principalmente documentais, o objetivo em si não era estético, tá? Lembre-se de que são documentos e documentos oficiais, então eles também não eram textos para serem vistos, né? Para estarem perambulando pela cidade, com a população. E isso causava grande curiosidade à época, tá? Então, se vier dizendo lá na tua prova, né, que eram textos de fácil, vamos dizer assim, contato com o povo, já sabe que não eram textos documentados. Documento você não deixa por aí, não é verdade? Não é qualquer uma pessoa que tem acesso à tua certidão, por exemplo, de nascimento, à tua identidade, ok? Então, lembrar que nem todos tinham acesso. E, por isso mesmo, causava muita curiosidade. Agora, você pode perguntar, professora, mas por que, então, que esses textos, eles são literários? Porque, gente, eles também enfeitavam, né? Eles davam aquela enfeitada, exageravam. Lembra a figura do exagero? Isso mesmo, a hipérbole. Então, na carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, há passagens que mistura muita figura de linguagem, que mistura o exagero, os adjetivos, são sempre adjetivos que buscam chamar a atenção do rei, para, de repente, ele vir, né, com alguém para cuidar dessa terra que fora descoberta. Então, você tem que lembrar que eu tenho os adjetivos, geralmente, no grau que a gente chama de superlativo, tá? Os adjetivos no superlativo, vamos ter muitas figuras de linguagem. Então, uma linguagem, gente, que tem, querendo ou não, aspectos estéticos, preocupação estética, que tem a questão do exagero, porque ele queria chamar a atenção mesmo do rei, tá? Então, era papel do cronista ele exagerar aqui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, viu? Então, entenda isso, tá? Qualquer
coisa, lembre-se de que quando você escreve um texto, você pensa no seu interlocutor. E aí, lógico, eu escrevo pensando no meu interlocutor, no caso aqui era o rei, então eu quero chamar a atenção desse rei. Viu? Ah, professora, quem escreveu? Era um homem, gente. Homens que tinham a audácia, a coragem de sair lá de Portugal e passar meses e meses viajando. Então não eram homens assim lá muito letrados, entendeu? Não, eram desbravadores, viajantes, tá? Não se esqueça. E predominando documentos oficiais, relatos, cartas, tratados. Esses eram os gêneros centrais da literatura informativa. Logo, a carta é o nosso principal documento, é a principal produção do quientismo em se tratando de literatura informativa, mas não é a única produção. Existem também outros textos de grande importância e outros autores. Observem aqui, aproveita, faz um print, anota o nome dos outros autores, viu? Para que você fique ciente de que eles são da literatura de teor informativo. Beleza?